Aleluia. Tudo bem, irmãos? Nós estamos aqui dia 8 de agosto de 2021, continuando o nosso estudo, lembrando que a escola é bíblica, né? A função não é estudar a revista, é estudar a Bíblia. A revista serve de roteiro para a gente estudar a Bíblia, né? Então é interessante que você abra a sua Bíblia, a gente projeta, mas que você acompanhe. Eu não sei se eu estou na frente de quem está ali. Está dando para ver daí, irmã? Tá bem? Muito bem. Então, irmão, nós começamos com oração. Aleluia. Irmão Daniel Bispo, satisfação ter o senhor aqui hoje. O senhor está sempre viajando. Irmão, peça para Deus abençoar, irmão. É aqui, na Baixa do Vale, Novo Mambaí, Zé Costa, Baru, Braúna, adolescente, entendeu? Deus abençoe toda a nossa escola, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, amém. Eu vou tornar a mostrar aqui, porque eu estou sem máscara, para quem está seguindo, a distância, conta aí cada quadrinho desses, 50 centímetros, a distância que eu estou dos irmãos, é por isso que eu estou também sem máscara, né? Mas os irmãos estamos respeitando o decreto, independente das nossas opiniões pessoais. A Igreja de Deus segue os decretos governamentais até onde não venha pedir que a gente vá contra a palavra de Deus. Então isso não nos impede em nada, né? Irmãos, o Apocalipse 10, o anjo forte, né, e capítulo 11, nessa lição, pela maneira como foi dividido aqui pelo autor da revista. Então aqui diz assim, irmão, vi outro anjo poderoso, quer dizer, ou anjo forte, Apocalipse 10, versículo 1, então quer dizer que não é o primeiro, ele já tinha visto antes, anjo que pode ser chamado de anjo forte, então não é necessariamente um personagem como é que diz assim, especial por isso, né? Aí vamos tentar seguir a lição. Diz aqui que ele aparece em duas vezes, na verdade. No capítulo 5, lá no capítulo 5, olha, vamos dar uma olhadinha no versículo 2, onde é o louvor dos salvos lá na glória celestial. Vê aqui, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, ou seja, um anjo forte, e pelo que a gente vai ver no capítulo 10, pisando na terra e no mar, muito grande, enorme, né? Então nós estamos aqui, irmãos, um anjo. A lição, ela vem trazendo o seguinte: João não explica por que esse anjo é forte, nem aqui, nem no capítulo 5, versículo 2. Provavelmente, irmãos, seja questão de autoridade, né? Força no sentido de autoridade, porque a gente tem arcanjo quer dizer o anjo o anjo que lidera. Os irmãos sabem que Deus trabalha, presta atenção nisso, né? Eu já falei, quem puder ler um livro do chinês Watmani, autoridade e alguma coisa. Então, irmãos, é muito importante para nós entendermos que Deus trabalha do princípio das autoridades.
Deus constitui autoridades e ele não passa por cima. Em administração, você passar, por exemplo, do gerente para ir direto no diretor, chama passar por cima. Deus não passa por cima. Então veja bem, na família, existe uma ordem na família ou é assim, cada um fala e decide? Como é que é? Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo na família. Cristo é o cabeça de quem na família? Do macho. O macho é o cabeça da fêmea. E o pai e a mãe são cabeça dos filhos, né? Na igreja estabeleceu Deus profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, irmão, quando o povo se levantava contra Moisés, eu quero falar aqui porque o anjo forte, é porque Deus coloca, e é para ser obedecido. Então se levantaram contra Moisés, a autoridade constituída por Deus. Moisés só fez o que? Dobrou, pôs a cabeça no pó, e Moisés mesmo pediu: Senhor, tem misericórdia desse povo. Mas quando se rebelou contra Moisés, se rebelou contra a autoridade de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante, sujeitar as autoridades. Hebreus 13, Pedro capítulo 5, Romanos 13, esteja sujeito às autoridades, né? E inclui tudo, irmãos, apesar das pessoas que ocupam a função de autoridade estarem totalmente fora da lei, etc. Mas o que seria se não tivesse polícia, não tivesse polícia rodoviária, né? Então é para o bem do homem, e é exatamente isso, irmãos, que nessa nova ordem se ataca a lei e a ordem. Passam por cima da lei, passa por cima da ordem. Então, irmãos, um anjo forte, alguém diz, talvez fosse Miguel, talvez fosse Gabriel. Por que Miguel? A gente talvez vai voltar nisso, irmãos. Miguel, o nome Miguel quer dizer quem é como Deus. Tudo que termina em El é Deus, né? Vocês sabem, El. Tudo que é El é Deus. Que é El? Daniel, Miguel, Gabriel, tudo que é El. O nome Miguel é uma pergunta: quem é como Deus? Miguel é aquele que, quando alguém desafia. E por que é interessante no Apocalipse? Daqui a pouco a gente vai ver a besta proclamando: quem é como a besta? Aí Miguel diz: quem é como meu Deus? O negócio agora é comigo, entendeu? Então Miguel é o anjo forte. E segundo alguma coisa assim, Miguel, ele é o anjo que intercede no mundo espiritual por Israel. Né? Mas não diz quem é, irmão, não diz. Alguns dizem que a descrição era Jesus como o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, na verdade, irmãos, a palavra anjo em si, ela não está dizendo se é animal, se é planta, está falando da função, né? Malaquias, quando termina em Ias, é Jeová. O nome Malaquias, o profeta do Antigo Testamento, significa mensageiro de Jeová, ou anjo de Jeová. Malaquias é o anjo de Jeová. Então, anjo no sentido de alguém, o pastor da igreja, não é? Em Apocalipse, chamado de anjo. Então, anjo é função. No Antigo Testamento, não cabe aqui nesse estudo do Apocalipse, houve aparições da segunda pessoa da Trindade, que quando nascesse ia chamar Jesus, né? Quando nascesse, depois, onde há fortes indícios de que era o próprio segunda pessoa da Trindade, era o anjo do Senhor. Então, irmãos, alguém aqui diz assim que poderia ser Jesus, o Senhor Jesus poderia ser esse anjo. Vocês lembram aqui a descrição dele, né? Vamos voltar, eu quero passar isso aqui, todas as vezes que a gente estuda Apocalipse, chega aqui, vem essa discussão, será que não é Jesus?
Estava envolto numa nuvem, havia um arco-íris, a face era como o sol, as pernas eram como coluna de fogo. É muito parecido com a visão que João tem lá no primeiro capítulo do Apocalipse, quando ele vê Jesus e cai por terra como morto. Então ele parece Jesus. Agora, como ele vem direto do céu, descendo do céu, ele parece Jesus mesmo, irmão. Irmão, quem vive no céu, quem tem ligação com o céu, parece Jesus. Fica parecido com Jesus. Vocês lembram os apóstolos, aquela polêmica? Os apóstolos vão lá no Senado, no Sinédrio judeu. Irmão, senador, desde sempre são pessoas de muito estudo, de muito diploma, que falam várias línguas, entendem de leis, principalmente são advogados, entendem de retórica, de argumentação para convencer as pessoas. Os irmãos sabem que a argumentação, a gente estuda isso também em curso de bacharel, para pregar, embora Paulo diga assim: eu não fui a vocês com palavras de persuasão, eu fui a vocês com espírito e com poder. Então essa coisa de querer usar, né, pastor Mauro? Querer usar, irmãos, na mensagem, técnicas de oratória, de lógica, que são usadas para convencer a pessoa a tomar um refrigerante, a comprar uma marca de roupa, e que funcionam. Paulo diz que não devemos fazer isso com a igreja, não. Mas então, irmãos, os apóstolos, Pedro, João, eles eram trabalhador braçal, pescador. João até que escrevia bastante. Pedro, ao que tudo indica, alguém escrevia para ele. Não é que Pedro fosse analfabeto, mas para escrever, alguém escrevia para ele. Inclusive o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, que Marcos escreveu para ele. E aí quando eles falam, ele diz assim: esses homens estiveram com Jesus. Eles estão falando, parece que nós estamos ouvindo Jesus falar. Então, irmãos, é uma analogia para dizer por que esse anjo parece tanto com Jesus. Porque todo aquele que convive com Jesus fica parecendo com Jesus, né? Então vem aqui, irmãos, aqui a lição, eu quero ver na lição hoje, a gente poder seguir. Diz assim, ó: ele descia do céu, quer dizer, ele não caiu como estrela, né? Era envolto em uma nuvem. Irmãos, a nuvem, as nuvens, no Apocalipse tem nuvem, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, presta atenção em nuvem. Jesus disse lá em Mateus 24, perante Pilatos: vereis o Filho do Homem descendo do céu com as nuvens. Tem alguma coisa aí. No deserto, durante o dia, sol quente, Deus formava uma nuvem de sombra. Quando era a noite, que o deserto está frio, Deus formava uma tocha de fogo para esquentar o deserto, né? Então a gente vê aqui, nesse tanto de passagem, vocês têm as lições, né? E ele tinha o arco celeste, que é o arco-íris. Deixa eu ver se aqui, nessa aqui já fala um arco-íris. Muito bem, arco-íris. Mas o arco-íris, segundo o Gênesis, Deus estabeleceu o arco-íris para que todas as vezes que o ser humano olhar a chuva e ver o arco-íris, lembre que Deus fez uma promessa. Qual foi? Nunca mais, com água, eu destruo o homem. Nunca mais, com água. Agora no Apocalipse ele vem destruindo com o quê? Com fogo. Com água não destrui mais não, agora é com fogo. Então, irmãos, o arco, ele é uma aliança, ele é sinal de uma aliança. Deus fez uma aliança com o ser humano, que aquela coisa que ele fez lá, na época de Noé, ele não fará isso de novo com o ser humano. Então é uma aliança. Então ele vem aqui, irmão, com uma aliança. Até o irmão aqui, ó, ele fez
o gráficozinho aqui, gente, vamos ver que a gente lembrar. Ele fez o desenho, né, pra gente lembrar aqui, ó, né? Seria mais ou menos isso aqui. Esse arco seria tipo um halo sobre a cabeça como o sol, as pernas como de fogo. Então parece muito aí com o Senhor Jesus, né? A nossa lição continua dizendo assim: simboliza a aliança de Deus com a terra. O sol, o rosto como sol, glorioso como o rosto de Jesus. Lá em Daniel, irmãos, capítulo 10, o homem vestido de linho, e noutras aparências lá de Daniel, aparece o filho do homem com essas características. Presta atenção, esse anjo parece muito com Jesus. Desde ele antes da encarnação, lá no Antigo Testamento, como depois já aparecendo no Apocalipse. Então surge essa pergunta: não está falando de Jesus? Esse anjo, a gente vai tentar chegar lá, irmão. Veja bem, Moisés, quando saiu da presença de Deus, como era o rosto de Moisés? De um resplendor, as pessoas não podiam olhar. Moisés teve que fazer o quê? Cobrir o rosto. Então, irmãos, não é só o anjo, Moisés, etc, etc, né? Indica que estava na presença de Deus, saiu da presença de Deus, o anjo desceu. Irmãos, um anjo que assiste, olha, um anjo que assiste Deus no seu trono, misericórdia, a glória, sentido de brilho deste ser. E lembrando aos irmãos que em tudo isso a Bíblia está afirmando que existem anjos. Muitos intérpretes, liberais da Bíblia, etc., diz que essas são figuras de linguagem, que esse tipo de ser, que não é homem, é espírito, não é Deus, e tem capacidade de agir no mundo físico, de construir, de destruir, de falar, de trovejar. Não, mas a Bíblia diz que existem os seres angelicais. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? Amém? As colunas de fogo, irmão, como o Senhor usava no deserto também. Agora, deixa eu falar da minha conclusão, porque, irmãos, aqui é difícil, porque diversos estudiosos, uns concluem e dizem, não, para mim isso aqui é Jesus. Eu sou dos que não entendo que seja Jesus, porque o livro do Apocalipse, primeiro que esse anjo forte já apareceu em 5:2 e não era Jesus. Depois, irmãos, o Apocalipse faz uma distinção clara entre anjos e Jesus. Vocês sabem, lá no final, no capítulo 19, diante da majestade do anjo, o que João faz? Ajoelha. Talvez João até pensou com isso, deve ser ajoelha. O que o anjo diz a João, vocês lembram? Levanta, eu sou como tu, conservo teu adorador de Deus. Então os anjos, irmãos, não aceitam culto. A gente sabe aí de culto a São Miguel Arcanjo, tem um trabalho grande em Goiânia de São Miguel Arcanjo. O povo lá reza, acende vela, canta corinho, tudo para São Miguel Arcanjo. Então, irmãos, não há nenhum culto a anjo. Nós não praticamos culto a anjo. O anjo diz a João, como vocês, eu também adoro a Deus. Então, mediante isso, irmãos, a gente não crê que esse aqui seja Jesus. Eu não creio, né? Para mim é um anjo mesmo, tão poderoso que, inclusive, João, não foi? Inclusive, João achou que era. Por quê, irmão? Irmão, diz que nós agora não sabemos como, mas que seremos semelhantes a Jesus. Também na glória seremos semelhantes a Jesus. Porque a palavra glorificado significa um cilibrim.
Os irmãos vão brilhar igual o Silibrim. Todo mundo lá vai brilhar com a glória de Deus, né? Muito bem. Aí, irmãos, esse anjo levava um livrinho aberto aqui, ó, né? Ó. Segurava um livrinho aberto. Bom, a palavra é livrinho mesmo. Até aqui na lição parece que trabalha essa palavra. Ele fala em biblarion. Lá tinha só o grego do pastor João, eu coloquei aqui. Biblaridion, quer dizer, livro pequeno. Nesse capítulo só que aparece livro pequeno. Agora, irmãos, a gente tem a seguinte questão: pequeno em relação a quem? Porque 3 vezes diz no Apocalipse 10 que esse anjo pisava na terra e no mar. Quer ver? Lembra aqui, ó. Lembra aqui que são 3 vezes que repete isso, ó. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Aí diz aqui, ó, de novo. Sobre o mar e sobre a terra. E depois diz aqui que sobre o mar e sobre a terra. Então, mas é tão grande, eu até tentei aqui, vamos ver se eu acho um mapa. Onde é que eu tenho um mapa aqui para te mostrar? Aqui, ó. Quando a gente fala, irmão, de mar e terra, vamos lembrar, isso aqui, ó, é o... Deixa eu subir ele um pouquinho que eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se ele desce aqui, desce aqui, muito bem. Aqui vai ser o que eu quero te mostrar. Vamos aqui, ó, Egito. Que é a África, né? Sei lá, África, que é o Egito. Aqui é Israel. Israel, né? Vocês lembram, aqui é o rio Eufrates, ó, o rio Eufrates, que vai ser solto aqui para soltar aqueles. Aqui tem Irã, Iraque, Síria. Olha o barril de pólvora. Essa semana, 2 semanas atrás, olha a coisa que está pegando. Um navio israelense aqui chama Golfo de Omã. É Golfo de África. Esse aqui, irmãos, esse aqui é oceano, esse aqui é mar Mediterrâneo, né? Que pertence ao Oceano Atlântico. Esse aqui já pertence ao Oceano Índico. Então, as maneiras de se comunicar daqui, ó, desce pela África e vai para o Oceano Atlântico. Há 2 semanas atrás, um navio petroleiro de Israel, aqui, ó, pegando aqui para sair. O Irã, através de drones, bombardeou um navio. O bicho está pegando lá, aqui, agora, semana passada. Então, nessa região aqui. O anjo, quando diz que põe um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, eu penso que ele põe um pé no Mediterrâneo e um pé aqui no Oriente. Aqui é que é o campo de ação. Irmão, toda a questão das 70 semanas de Daniel é aqui. É aqui. Tudo é aqui. Que era o antigo, deixa eu ver se eu diminuo para você ver. Era o antigo Império Romano. Deixa eu diminuir aqui de novo, ó. Mas o Império Romano, que diz aqui mundo bíblico, era isso aqui, ó, vou lembrar para você. E o reinado da besta vai ser aqui. Aí ele vai ter influência. Oh, meu Deus, eu fiz errado. Ele vai ter influência sobre o mundo inteiro, vai. Mas o lugar é aqui, é só influência. Aqui que vai ser o reinado do Anticristo. África, Europa, a Europa Ocidental, a Europa Oriental e Oriente Médio. Aqui que vai ser todo o Apocalipse, vai se dar aí nessa época. Então o anjo põe o pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu penso o seguinte, segundo essa descrição aqui do nosso irmão, a ideia de forte dá a ideia de muito grande. Aí vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo aqui na mão dele o livrinho, tá vendo? Tá, não tá? Aqui, ó. Agora, irmão, esse livrinho que na mão desse anjo é desse tamanhozinho, que tamanho que ele vai ser na mão de João? Aí, irmãos, o livro lá do Apocalipse 5, ele continha o que mesmo, vocês lembram? O que tinha naquele livro selado? Tinha que fazer o quê? Tinha que abrir 7 selos. Os selos foram abertos? Foi. Porque inclusive o 7º selo
deu origem ao quê? As 7 trombetas. Então, quando chega aqui, o livro está aberto. O que estava no livro, o livro já está aberto. É como um rolo que estava fechado e agora está aberto. É o mesmo livro. O livro do anjo forte, no Apocalipse 10, é o mesmo livro do anjo forte, porque é o mesmo anjo forte. Não lembra, irmão? Lá no capítulo 5 é o mesmo anjo forte? Não é? É o anjo forte que João chora, quem é que vai abrir o livro? Aí o anjo forte pergunta, quem vai abrir o livro? Agora o mesmo anjo forte está com o livro aberto. Parece que é o livro já totalmente aberto mesmo de lá, né? Então colocou um pé sobre o mar e o pé sobre a terra. Mas no Antigo Testamento, o Senhor disse assim a Josué e ao povo de Deus: onde vocês puserem a sola do pé de vocês, eu dou para vocês. Interessante, né, irmão? Não, como que Deus diz para nós: eu vou te dar uma bênção, vou te dar a Palestina todinha, é sua. Aí sabe aquela expressão nossa pentecostal, toma posse? Aqui, irmão. Eu já te dei, é tudo teu. Agora, você vai tomar posse de onde você puser o pé. Onde você puser o pé, eu já te entreguei, mas você tem que pôr. Então, irmãos, pôr o pé sobre significa tomar posse. Então, quando diz que o anjo colocou o pé sobre o mar e o pé sobre a terra, eu entendo assim, ó, está tomando posse. Está tomando posse, apesar de que já é de Deus, mas a posse política, a posse... Irmãos, tudo quanto é a maioria das bombas atômicas estão aqui, ó. O Irã, acabou. Cadê? Joés gosta disso, de eletrônica. Irmãos, hoje eu estava falando até dos soldados robôs, né? Que eu falei com o Enzo, o menino do irmão Júlio, da irmã Evânia, que ele gosta muito. Nós mostramos atrás soldados robô de 4 pés. É tipo um cachorro, irmão, só que ele tem canhão de 5 milímetros. 5 milímetros tem uma bala dessa grossura. 5 milímetros, né? Mas eles estão desenvolvendo soldado robô de 8 patas. Os irmãos lembram que escorpião é 8. Apocalipse está cheio de escorpião. Escorpião tem 8 patas também. Aí eu falei: olha, você tem tempo, não achou não? Na verdade, irmão, não desenvolveram ainda. Porque onde o homem não vai com 2 pés, o de robô vai, irmão, pedra, tudo. E de 8 sobe em parede. Mas agora, irmãos, o que estão fazendo no Irã, que é vigiado? Estão comprando drone alemão, drone. Esse a gente usa, drone. Porque a Amazon hoje, Estados Unidos e Europa, eu moro no 10º andar, compro uma geladeira. Dentro de uma hora o drone vai lá e entrega na minha varanda. É assim que está funcionando. Estão transformando, irmão, estão investindo pesado em drones de guerra. Drone é uma coisa horrorosa, irmão. Drone consegue carregar canhão. E como não pode desenvolver, estão comprando drone de aviação, não sei o que, e estão transformando. Então, irmãos, aqui, ó, Irã, explodiu um navio de Israel bem aqui. O trem está na ONU. Israel já está com não sei quantos mísseis aqui, até apontado aqui, está apontado aqui. Então, quando ele põe o pé no mar e na terra, eu entendo que o anjo está dizendo, Deus está dizendo, cheguei para tomar posse dessa situação. Estou tomando posse desse mundo aqui todinho, onde vai se desenrolar o Armagedon. Para mim que colocaram a mão, não estou entendendo o que eu estou falando, o que significa pôr o pé? Eu estou tomando posse dessa situação aqui. É o que eu entendo, né? É o que eu entendo disso aqui. Aí vem assim: e deu um alto brado como o rugido de um leão. É o anjo, irmão. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os trovões falaram, ele estava prestes a escrever. Quer dizer, João entendeu? João entendeu o que foi que saiu como forma de voz de trovão, ou não entendeu? O que vocês acham? Se ele disse que escrever, qual é a lógica que eu chego? Ele entendeu. Então, irmão, João já tinha escrito 7 selos.
João já tinha escrito 7 trombetas. Agora eu vou escrever 7 trovão. Os irmãos entendem que é uma sequência de 7? Estão me entendendo isso, irmão? Porque tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ia entrar aqui no meio, Oliveira, mais 7. Primeiro, que tamanho que ia ficar o livro? Segundo, o tempo, porque as coisas levam tempo. Então, além do tempo, ia aumentar mais tempo ainda, mais 7 mensagens. Que aí seria os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 trovões e as 7 taças. Mas aí, irmãos, quando ele escrever, o que acontece? O que a voz do céu diz? O que a voz do céu diz para ele? Uma voz do céu, não sei quem é. Diz o que para ele? Fala para mim, eu quero ouvir vocês, não se cochilam. O que foi dito do céu para João quando ele preparou para escrever os 7 trovões? Foi dito o quê? Repete para mim. Escreve, João, foi o que foi dito, João? Escreve, João, pode escrever, foi isso? Hein, irmão, olha aqui, irmão, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Quero que vocês falem comigo, senão vocês estão meio sonolentos hoje. Sela e não escreve. Escreve não, João. Escreve isso aí não. O que pode significar isso, irmão? Primeiro, por que diz aqui, ó? Não cele porque não haverá mais demora. Nós não vamos acrescentar, João, no tempo. Deus diz assim, eu não vou demorar mais, João. Já teve apesar que é tudo junto, mas já teve abertura, demorou um cavalo, outro cavalo, causando guerra, trazendo fome, isso o tempo passa. O sol, a lua, as estrelas, não sei o que, isso o tempo passa. Se for ainda fazer mais uma sequência de 7, vai demorar e eu não quero mais demora. Não haverá mais demora. Não escreve não, João. Outra coisa que eu aprendo, irmão, aqui para mim, é que tem coisa que Deus não revela não. Tudo isso aqui que está revelado, o diabo sabe. O diabo sabe isso aqui tudinho. E o que, irmãos? O diabo sabe que vai acontecer, porque ele sabe que agindo Deus, ele não tem como impedir. Mas tem coisa, irmãos, que Deus silencia. Tem coisa que eu não vou deixar ele saber, não. Não vou deixar ele saber, não. Eu não vou contar para ele, não. E se eu não contar, ele não sabe. Né? Agora, irmãos, a questão aqui da demora. Lembra que o Apocalipse é essa seguinte questão aqui, deixa eu te mostrar aqui no capítulo 6, a gente tem que ir lá e voltar, no capítulo 6, no quinto selo, abriu o quinto selo, as almas gritavam, perguntavam ao Senhor o quê? Qual é a pergunta das almas lá no quinto selo? Vocês dá para vocês verem aqui, qual é? Não acordaram, irmão? Vamos lá? Até quando, Senhor? Até quando? O Apocalipse, irmãos, é uma resposta de Deus. Até quando, Senhor? E o Senhor diz assim, ó, esperem um pouco. Espera um pouco mais. Até quando, Senhor? A gente vê nos Salmos o salmista dizendo, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu sou homem. Eu sei que para o Senhor mais ou menos mil anos é como um dia, mas para mim um dia, 1000 anos é 1000 anos mesmo, um dia é um dia. Me dá paciência. Então até quando, Senhor? Até quando? Tem várias orações assim, irmãos, no Antigo, no Salmo, etc. Até quando o Senhor não vai vingar? Porque se o Senhor quiser, só espera um pouco. A gente já falou sobre isso, né? Os motivos pelos quais Deus tem esperado esse tempo todo, a gente sabe os motivos, inclusive a nossa conversão,
o arrependimento de tantos. Mas aqui, irmãos, quando respondendo essa pergunta, então chega aqui no capítulo 10, aqui, o Senhor diz: não haverá mais demora. Vou responder lá o clamor das almas. Mas no dia em que o sétimo anjo estiver para trocar a sétima trombeta, que ainda está para frente, nós vamos ver, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Você já viu o que tem na sétima trombeta? Não tem mais tempo. Nós estamos, irmãos, entre a sexta e a sétima trombeta. Sexta trombeta, capítulo 9, aí entra capítulos 10 e 11, aí vem no final do 11 a sétima trombeta. O Senhor diz: quando tocar a sétima trombeta, que é a última que falta, não vou dar tempo mais, não vou acrescentar mais uma série de 7 mensagens, não vou acrescentar mais nada. Nesse ponto, irmãos, que é já na tribulação, aquele período de 7 anos, depois do arrebatamento da igreja, não sei se está no meio, onde é que está, o Senhor diz: agora eu vou consumar as coisas, agora eu vou, porque olha aqui a sétima trombeta, o que acontece, sétima trombeta, quando toca a sétima trombeta, houve fortes vozes no céu. Mas o povo do céu gosta de voz forte, né? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor ou do seu Cristo, e ele reinará. Isso aqui é o quê, meu? O milênio. Acabou, não espera mais não. Jesus vai lá, estabelece esse reino aí logo de uma vez, né? Os 24 anciãos, diz aqui o Senhor: chegou o teu tempo de julgar os mortos, recompensar os profetas e daí por diante. Então, irmãos, o motivo pelo qual o anjo diz lá: não escreva, é porque não haverá mais tempo. As almas me perguntaram: até quando? É agora. É agora. Não haverá mais tempo. Então, irmãos, nós estamos na última dispensação. Não tem outra dispensação, porque Deus não tem plano B. O plano de Deus é só esse mesmo, e ele vai fazer esse, e ele não tem outro não, e a igreja não vai falhar. Entendamos isso, irmão. Eu como crente posso falhar, posso decepcionar, posso envergonhar, qualquer um de nós aqui pode, mas a igreja do Senhor não falha e não decepciona o Senhor. Então o projeto vai ser cumprido, né? Muito bem. Aí nós chegamos aqui, vamos ver na lição, para a gente poder concluir. Então, mas eu acho que é o livro lá mesmo, e aí é dito assim: João, é preciso que você profetize. Quando ele comeu o livro, disse: João, é preciso que você profetize de novo, porque o livro já tinha acabado. Tá certo, Oliveira? Já tinha aberto o selo tudinho. As profecias do livro já tinham cumprido, mas agora não tem mais profecia. Além dessas que foi à medida que abriu cada selo, tem mais, que é acerca de povos, nações, línguas e reis, que a gente já viu isso, e vamos voltar nisso aqui, né? Profetizar acerca das nações. Agora é profecia política. Irmãos, o Antigo Testamento, as profecias eram políticas, porque Israel era uma teocracia. Era Deus quem governava Israel através dos reis. Nós não vivemos uma teocracia mais. Deus não tem nação na terra mais não, irmão. No Antigo Testamento, a nação de Israel era de Deus. Deus não tem nação hoje, quer dizer, a nação que Deus tem hoje é a igreja. A gente fica assim meio, a gente vai daqui para Brasília, tem uma ou duas cidades com a placa: bem-aventurada é a nação, os judeus e vocês. Quer dizer que quando o prefeito é crente, aquela cidade é de Deus. Tá sendo. Vai lá em Abadiânia, lá a terra do João do Diabo, lá tem. O prefeito era crente, aquela cidade era de Deus. Mambaí é do Senhor Jesus Cristo, no sentido dos crentes. Mas Mambaí, território, cidade, município, perímetro urbano, terra, demarcação de mapa. O mundo, irmãos, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Aqui nesse mundo nós somos o quê? Peregrinos.
Não somos desse mundo, nós não somos deste mundo. Então, irmãos, aí vai mandar João dizer profecia política para o Estado, porque o reino, irmãos, milenário é um reino político, é governo, que seja militar, que seja administrativo, é governo. Jesus vai estabelecer um governo e destruir os governos, né? Então vem aqui essa coisa aqui de João. Muito bem. De que tamanho é o anjo? Questões, né? Já vimos. Onde está o anjo? Em Israel e no mar Mediterrâneo? Sim. Muitos acreditam que essa posição demonstra a soberania. Quer dizer, estou tomando posse desse território. Clamou com grande voz, como quando ruge um leão, né? Que é para demonstrar a ferocidade. Como estão dizendo aí, né? Que o presidente do Brasil atual, eles achavam que era um piquinês, e ele é um pitbull. Mexeram com ele. Vamos cutucar esse piquenezinho aqui, só que o bicho não é um piquenês não, ele é um pitbull, e o rugido dele também não é fraco. Então, irmãos, os trovões, ó, falaram e era inteligível. Emitiram, quer dizer, falaram, aqui só explicando. Os trovões falaram, isso aqui acho que chama onomatopeia. Quando um ser que não fala, fala. Não é isso o nome? Pode ver? Personificação. Tudo bem. Algo que não fala, que trovão não fala. Trovão emite som. Mas ele falou lá, inclusive a tradução é essa. Deixa eu ver aqui como é que diz na NVI. Ok. Então, vamos dizer aqui, ó. Aqui, ó. Os trovões, irmãos, falaram. Na sua Bíblia aí diz falaram? Aí eu quero te lembrar aqui, irmãos, que isso aqui é uma figura de linguagem. Agora, falaram porque João entendeu o que eles tinham falado. Se João escrevesse, ele escreveu porque ele entendeu, né? Então aqui o pastor João, esse pastor João, quero ver se eu conheço ele um dia. Ele diz assim, falaram, não foi permitido escrever, como Daniel também, irmãos, a Daniel foi dito, Daniel, sela, e não escreve, porque não é para agora, é para o fim dos tempos, é para a época da tribulação. Agora o caso de João, irmão, selar, porque Daniel diz, sela agora, Daniel, porque no futuro é que vai ser aberto. Fica selado um dia. Mas no caso de João não foi que selou para abrir, foi selou para não acabou, esquece isso aí. Eu não vou revelar isso aí. E não vou mais aumentar 7 mensagens. Eu vou ficar só nessas mesmo, porque não haverá mais demora, né? Então, irmãos, o anjo forte, ele jura aqui, ó, versículo 5. O anjo jurou, levantou a mão direita para o céu e jurou. A Bíblia fala para não jurar, mão direita e jurou, mas jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus, criou a terra e tudo o que neles há, dizendo. Mas a Bíblia diz que Deus jurou por ele mesmo, ele não tinha por quem jurar. Como que dizendo assim, eu me empenho minha vida nisso aí. Eu empenho minha vida nisso aí. Então, irmãos, o anjo jurou, dizendo, não haverá mais. A sua Bíblia não diz não haverá mais tempo, ou diz o que aí no versículo final do versículo 6? Como é que diz? Queria que você visse para mim, para a gente poder entender. Que tem alguns problemas aí também. Como é que diz a sua? Apocalipse 10, 6, o finalzinho, o que que o anjo diz? Que ele jurou, o anjo jurou dizendo o quê? Não haveria mais demora. Demora também.
É porque aqui tem uma, no original diz não haverá mais tempo, alguém diz assim, o tempo acabou, chegou a eternidade. Mas é no sentido, irmão, exato esse aqui, ó. Você não tem mais tempo, quer dizer, não, acabou, não vai ter demorar mais. Agora é bem nesse exato. Todas as Bíblias dizem não haverá demora, alguma diz não haverá tempo. Não haverá demora. Então acho que já se harmonizou isso aí, né? Não haverá. Quer dizer o seguinte, irmão. No devido tempo, na hora exata, Deus cumpre o que Ele promete. E quando Ele diz é agora que eu vou fazer, sai da frente. Sai da frente. Ele vai fazer. Isso serve de mensagem para nós, irmão, porque essa oração de esperar, a gente até transformou, tem um hino que é tirado do Salmo, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então as nossas almas, irmãos, elas são inquietas, né? São inquietas, e a gente faz coisa. Abraão teve um filho com Agar, não aguentava mais esperar, tá vendo? A gente tem que ter cuidado. Irmãos, o apóstolo Paulo, de quando Jesus apareceu ele a Damasco, na caminho de Damasco, teve todas aquelas revelações, vou te mandar como luz para as nações, até que na igreja de Antioquia eles estavam jejuando, orando, e o Senhor disse, agora me separa Paulo para a obra. Passou 13 anos. 13 anos. Mas as coisas têm que ser processadas, irmãos, tem que ter cautela. Quando eu estava visitando Pedro lá na Papuda tem muitos anos, tinha um pastor lá preso. Por quê? Era bandido dos perseguidos, procurados, etc. Tinha 2 anos que tinha convertido, 2 anos, que já era pastor. E o que, irmãos? Não regulamentou sua vida. Um dia, numa blitz de trânsito, pegam ele. Você tem que responder esse processo aqui, meu amigo. Tudo em aberto aqui, ó, preso. Quer dizer, na verdade, irmãos, ele não devia mais, não estou entendendo? Agora, que escandaliza, não escandaliza? Por isso, irmãos, que a igreja de Deus, ela defende a restituição. A pessoa quando converte, está perdoada, vai para o céu. Mas ela tem um filho ali que ela nunca reconheceu. Não, eu já arrependi, você tem que ir lá. Teve uma, vou dizer aqui, não vou dizer o nome, ó, verdade, eu roubei um microscópio do hospital. Roubei, tá aqui, ó. Um tempo, tá aqui comigo. Crente. Meu irmão, essa coisa é complicada, mas no mínimo você faz assim, você põe numa caixa de alguma coisa e solta lá no banco, lá, pelo menos devolve, tal, né? A pessoa, irmãos, que é procurado na justiça e ele converte, ele tem que se apresentar, ele tem, não é esse negócio, o mundo critica, irmãos, e com certa razão algumas coisas. Fulano é o Fernandinho Beiramar de Mambaí, converteu, não, agora eu sou crente. Muito bem. Lembra o que Zaqueu disse? Irmão, Zaqueu nunca disse que roubou ninguém. Presta atenção com Zaqueu, cuidado com Zaqueu. O ladrão Zaqueu. Zaqueu não disse, ele disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Jesus disse o quê? Esse converteu. Vai meter a mão no bolso e devolver o que não é dele. Diz que o último lugar do homem que converte é o bolso, né, irmão? É o último. Quando converte o bolso é porque o resto converteu também. Então, irmãos, a gente vê essa coisa, a gente chegou até aqui, né? Nesse estudo aqui. Muito bem. Deus jurou, quer dizer, empenhe minha vida. Estou falando sério.
Agora, uma pessoa para ter essa condição, ele tem que se consertar, ele tem que dizer, olha, a minha palavra, você pode... Entendemos isso aqui, mas a gente tem que estar voltando. Já me pediram para falar nessa doutrina no domingo, da restituição. Converteu, aí o mundo critica. A gente converteu, olha lá a mulher passando fome ali com os meninos, e ele está lá na frente, glória, 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 glória. Não, agora eu sou crente, o que ficou para trás, ficou não, vai lá, pagar o que deve, entendemos? Silei vai falar, é porque senão eu esqueço, Silei, fala. Isso. Aí sabe como é que diz a nossa doutrina, Silei? Presta atenção, diz exatamente, está lá na nossa declaração de fé. Restituição até onde for possível. É assim que diz a nossa doutrina. Restituição até onde for possível. É o que você está colocando, e é verdade. É possível. No passado eu era ladrão, entrei na casa do Enéas e roubei um rádio. Hoje eu sou crente. Enéas é crente, o que eu vou fazer? Vou lá no Enéas. Se Enéas me perdoar, bem, se não perdoar, eu vou pagar o rádio. Entendeu, irmão? Estamos entendendo aqui, irmão? A igreja de Deus defende a restituição até onde for possível. Né? O sujeito era assassino de aluguel, deixou órfão uma mulher com 3 filhos. Mês que vem ele converte. Ele deve se apresentar, irmão, para puxar a cadeia. Ele deve se apresentar para puxar a cadeia. E se tiver condição, sustentar a família que ele deixou órfão. É isso que a Bíblia ensina. Nós chegamos nessa conversa, através de Deus jurar por Ele mesmo, o anjo jurar. É sério o que eu estou dizendo. Mas para chegar nesse ponto, a gente chegou, irmão. Coitado do pastor, converteu. Eu também acho muito complicado uma igreja, um marginal, assassino, assaltante, converte. A igreja não é maçonaria, não. A maçonaria diz que tem que apresentar bons antecedentes. Se fosse assim, 90% dos crentes não era crente. Tem que apresentar bons antecedentes. Porém, irmãos, tem que ver. Eu não falo nem para isso, a gente fala aqui até para assumir a presidência de um departamento da igreja, converter, montar uma bênção. Deus é generoso, só que ele aí na cidade deve no armazém, então tem que arrumar essas coisas primeiro. Os irmãos estão entendendo que o mundo fala, já ouvi várias vezes. É muito fácil na igreja desses crentes. Pessoa converte. O mundo acabou para trás e daqui para frente negativo. Mas vamos lá. Tá bom, o homem jurou, como Deus também jurou, que não haverá mais demora. Cronos, irmãos, é diferente de... Como é que chama o nosso quinteto? Kairos. Tem 2 palavras para tempo. Tem Cronos e Kairos. Kairos é oportunidade. Cronos é cronômetro. Tempo de hora. Aqui diz que não haverá mais tempo. Não é que não haverá outro, é que não haverá mais dias. Estou cancelando o calendário humano. É agora abreviar. Inclusive, irmãos, o Senhor Jesus disse que se não abreviasse, não foi assim que ele disse? Vai chegar uma situação, essa situação, que se Deus, em vez de dizer vou abreviar, ele dissesse, não, vou botar mais 7 mensagens de trovão, já disse que era perigoso, inclusive os eleitos se perderem, né? Então, irmão, diz que Deus vai cumprir o seu segredo. A palavra segredo, irmãos, ou mistério e segredo é a mesma coisa, é alguma coisa que está escondida. O que é mistério na Bíblia? É mistério alguma coisa que Deus ainda não revelou. No Novo Testamento ele falando do mistério de Deus em Cristo, que é a igreja.
Era um mistério. Israel jamais imaginaria que Deus teria uma igreja formada de todas as raças e povo, e homem e mulher, tudo igual, tudo tem direito igual, etc, etc. Mas foi revelado. Mistério, né? Então, Deus vai cumprir o mistério. E os 7 trovões, Deus disse, isso aí eu vou deixar em mistério, não vou revelar não. Os 7 trovões eu não vou revelar não, né? Muito bem, o livrinho que João come, nós vimos, né? Doce e amargo, já vimos isso na lição passada, quase todinha domingo passado. Profetiza outra vez, João. Já tinha profetizado para as 7 igrejas, já tinha abrido ali os 7 selos e anunciado as 7 trombetas. Bom, Jesus uma vez disse assim, lá no texto de João 13, me parece que é o texto do lava-pé: o que eu tenho para vocês, vocês não vão entender agora. Eu tenho mais coisa para dizer, mas vocês não vão entender. E só vão entender depois. Então nós temos que ver isso aqui, ó, que Deus, mesmo aqui, quem sabe seja o caso desses 7 trovões, João não escreve não, que ninguém vai nem entender isso. Porque o senhor diz, tem coisa que nem eu falando, explicadinho. Por que não entende, irmão? Porque nossa mente é finita. Nós somos limitados no entendimento. E mesmo que para ler a Bíblia a gente tem que ler com inteligência espiritual, a nossa mente tem que estar sendo iluminada pelo Espírito Santo, senão a palavra de Deus vira loucura. Só pelo Espírito de Deus que nós, mesmo assim, irmãos, vai além, tem coisa que eu diz, nem eu falando, com tudo quanto é imagem que posso dizer, não vão entender. Então cala, deixa quieto, deixa parado aí. Amém? Bom, então, irmãos, quais são os princípios então que a gente tem aqui nesse capítulo 10? Que é o seguinte, irmão: o Senhor, Ele tem guardado as nossas orações, e Ele vai atender as orações. Lá no capítulo do 5º selo, até quando, Senhor? Aí vem uma sequência de 7 selos, de 7 trombetas, para o Senhor dizer, agora eu vou atender, agora, não tem mais tempo, não tem mais demora, agora. E não tem, não abrevia logo, e abrevia, e tira esses trovão daí, João, abrevia, tira esse trovão, não põe não, porque, ó, então, irmãos, a promessa para nós é essa, amém? Amém? Se você tem promessa de Deus, eu acredito que todo crente tem, além das promessas da Bíblia. Eu tenho, irmãos, coisa de Deus minha, de Deus para mim, especificamente para minha pessoa, e que eu creio. O povo do Antigo Testamento, diz em Hebreus, esperavam ver a cidade celestial, não viram, mas vão ver. Mesmo que essa vida terrena acaba, se Deus te prometeu, um dia você vai ver. Amém? Então nós terminamos assim. Aleluia. Vamos concluir. Glória a Deus, eu desliguei tudo aqui. Oramos. Aleluia. Bendito Deus e Santo Pai, chegamos, Senhor, ao final desta manhã, dessa escola bíblica, para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Pedimos Tua bênção sobre nós, Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Senhor, aleluia.